Bom, gente, vamos para a sequência de atividade 2 e a gente vai falar sobre função, tá? Bom, os objetivos dessas duas primeiras aulas são compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis. Significa o quê? Que para cada um valor de um conjunto, obtém-se um único valor de um outro conjunto, tá? Compreender o significado de variável independente e independente a partir de contextos do cotidiano. Caro estudante, para o desenvolvimento das atividades a seguir, será necessário relembrar alguns significados de função, né? Ou aprender para quem ainda não viu. Para início de conversa, lembre-se que estar em função na matemática significa que dois conjuntos estão relacionados a partir de uma lei estabelecida, tá? E que cada elemento do primeiro conjunto se relaciona unicamente com o elemento do segundo conjunto. É a partir desse significado de função que as atividades a seguir iniciam-se. Sendo assim, fique atento com os comentários e possíveis complementos que o professor fará no decorrer das aulas para superar possíveis dúvidas e prosseguir com os estudos sobre funções. Exercício 1. Dados os conjuntos menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1, tá? Que esse é o conjunto. Menos 3, conjunto A. Menos 2, menos 1, 0 e 1. E o B, menos 6, menos 3, 0, 2, 4, 8, 18. Considere a lei de formação a seguir para fazer relação de A e B. Então, o conjunto B, gente, é menos 6, menos 3, 0, 2, 4, 8 e 18. Aí, na primeira aqui, a gente tem que y é igual a 2x ao quadrado. Certo? O conjunto do x é o conjunto A, então, eu vou substituir aqui, ó, o x por um valor do A. Vou colocar menos 3, então, vai ficar y igual a menos 3, ou 2 vezes menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9, e 9 vezes 2 vai dar 18. Então, quando o y é menos 3, o x é menos 3, o y é 18. Eu vou relacionar aqui, tá? Lógico que vocês vão fazer mais bonitinho. E assim vocês vão fazendo com todos. Você vai fazer com menos 2, com menos 1, com 0 e com 1. Vê qual que é o número que se relaciona com o conjunto B, fazendo justamente isso. Substituindo o valor, né, nessa função no lugar do x, tá? 2. Dados conjuntos, vou colocar aqui, ó, o A menos 2, menos 1, 0 e 1, e B menos 4, menos 2, 2 e 4. Considere a lei de formação a seguir para fazer a relação de A em B, verifique se é uma função. Bom, aí vocês vão ter que verificar cada ponto aqui, ó, do A e fazer o que com ele? Multiplicar, né, por 2. Então, por exemplo, o primeiro ponto que é o menos 2, vou multiplicar por 2, vai dar menos 4. Então, menos 2 está relacionado ao menos 4, tá? Se tiver algum número daqui que não vai estar relacionado em nenhum número daqui, não é uma função. Se tiver todos os números daqui relacionados ao número daqui, é uma função, tá? 3. Uma motocicleta percorre uma rodovia com velocidade constante de 100 km por hora durante 15 minutos a partir das 20 horas. O quadro a seguir descreve a correspondência entre o tempo e a velocidade. Então, às 8 horas da noite estava 100 km por hora. E, né, às 8h04, às 8h08, todos os horários estava 100 km por hora, tá? A relação entre a velocidade e o tempo mostrada na tabela é ou não é uma função? Justifique sua resposta, tá? Bom, gente, se eu tenho vários valores correspondentes a um só no outro conjunto, então não é. Se eu tenho vários valores e cada valor está correspondente a um
outro valor, né? Não todos em um, aí é uma função, tá? 4. O quadro a seguir estabelece a relação dos preços dos quilogramas do álcool em gel comprados com o preço a pagar por eles, ó. 1 quilo, 22,80. 2 quilo, 45,80. 3 quilos, 68,40. 4 quilos, 21,20. A relação entre o preço dos quilogramas do álcool em gel comprado com o preço a pagar é ou não é uma função? Aí vocês vão justificar se é ou não é, né? Se para cada número para cada número referente aos quilos, há um único número referente ao preço a pagar. Se sim, é uma função, se não, não é, tá? O que é dado em função de quê? Então, vocês vão colocar o que é o preço, né, do quilo, né, com o valor a pagar, tá? A quantidade de quilos com o preço a pagar, tá? Vocês vão justificar isso com as palavras de vocês. Qual é a variável dependente? Qual é a variável que depende do outro, né? Para mim ter um valor a pagar, eu preciso da quantidade de quilos, né? Então, quem que depende de quem aqui? E a variável independente, se uma variável é dependente, a outra vai ser independente. As variáveis que eu tenho é a quantidade de quilos e o preço a pagar, tá? Qual a expressão matemática da função que associa o preço do quilograma do álcool em gel com o preço a pagar? Então, é só vocês identificarem, né? Para cada quilo, eu estou multiplicando por um valor. Que valor é esse? Então, para montar essa expressão, vocês vão colocar o valor vezes x, tá? A F, uma caixa tem 8 quilos, qual o valor que vai pagar? Então, vocês vão vai multiplicar o 8 por esse valor aí, que é o preço de cada litro do álcool. Quantas caixas de álcool em gel podem ser compradas com R$ 547,20? Então, vocês vão pegar os R$ 547,20 e vai dividir pelo preço de 1 litro do álcool, para ver quantas caixas vão ser possíveis comprar. 5. Dado o quadrilátero a seguir, responda as questões seguintes. Ó, eu tenho 6 metros e aqui eu tenho x, tá? Vamos lá. Qual é a lei de formação que expressa o perímetro desse retângulo? Ó, se aqui eu tenho 6, aqui eu também tenho 6. Se aqui eu tenho x, eu também tenho x. Perímetro é a soma de todos os lados, né, de uma figura. Então, é só simplificar a expressão do perímetro, tá? Sobre o significado do perímetro, o que é dado em função de quê? Bom, a gente tem o perímetro e a gente tem o valor do x, né? O valor do perímetro depende justamente desse valor do x, tá? Qual é a variável dependente? Então, tem uma variável que depende do valor do x. Qual que é? E qual a variável independente? Tem uma variável que a outra variável que não é dependente é a independente. Lembrando que as variáveis que eu tenho é o perímetro e o x, tá? E é isso. Até a próxima aula.